Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro A Maldição do Mar, escrito pela Shia Earnshaw. Se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu comentário e de me seguir no Instagram e no TikTok. Os links para as minhas redes estão aí na descrição e lá tem conteúdo todos os dias. Então se você me segue só aqui no YouTube, você só vai ter conteúdo às terças-feiras. Então já me segue pra não perder nada. Vamos falar desse livro, porque assim, essa foi minha primeira leitura de 2023 e ele já é o meu livro favorito da vida. Eu não sei como é que eu vou fazer pra avaliar as minhas próximas leituras do ano, se a primeira já teve um impacto tão grande em mim. E eu tô falando sério, assim, esse livro, ele é um preferido da vida e eu... Gente, sério, eu não sei como é que eu vou fazer. Vale ressaltar que essa foi a primeira leitura de 2023, mas os próximos vídeos vão ser alternados entre leituras de 2022 e leituras que eu estou fazendo agora no momento presente. Porque ano passado eu li mais de um livro por semana e como a gente só tem um vídeo por semana aqui no YouTube, o ano não comportou o número de livros pro número de semanas. Não sei se vocês entenderam. E aí eu também não sei se eu vou explicar em todo o vídeo, tipo, esse livro eu li no final de 2022, esse livro eu li em 2023. Não sei se vou explicar. Mas como eu sei que esse vai ser o primeiro livro do ano, digamos, então já tô explicando pra vocês. Se vocês quiserem saber exatamente a data, vocês podem olhar no meu Insta, tá tudo salvo nos destaques com a data certinha, as minhas avaliações aprofundadas, que eu posto tudo por lá. Mas sem mais delongas, vamos pra essa história. Bom, existe uma pequena cidade no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que se chama Sparrow. Na verdade, é uma cidade barra ilha. Há muitos anos atrás, essa cidade ela foi palco de um cenário conturbado. Vocês sabem que ali na época da Inquisição, era muito comum queimarem mulheres que as pessoas acreditavam que eram bruxas. Claro que a maioria dessas mulheres que foram queimadas, na verdade, não eram bruxas, eram mulheres que tinham visões à frente daquele tempo. Então eram mulheres que hoje a gente poderia considerar como feministas, mulheres que lutavam por seus direitos, que não aceitavam caladas injustiças relacionadas à igualdade de gênero, por exemplo. Mulheres que tinham mais de um parceiro, numa época que era visto como certo somente ter um parceiro para casar e para a vida, enfim, diversas outras razões. Por que eu estou contando isso? Porque Sparrow, essa cidade desse livro, foi marcada por denunciar 3 mulheres que a população acreditava ser bruxas. Elas eram 3 irmãs e elas eram conhecidas como as irmãs Swan. Elas chegaram de outro país, de outro estado, enfim, nessa cidade. Logo elas começaram a fazer sucesso porque as 3 eram extremamente bonitas, encantadoras, sedutoras. Sabe, elas trabalhavam numa loja de perfumes, então elas trabalhavam com fragrâncias e tudo mais. E as pessoas acreditavam que nessas fragrâncias também tinham feitiços que elas usavam para conquistar os homens da cidade. Sendo que elas eram muito charmosas, uma delas um pouco safada, tudo bem, quem nunca? Mas para aquela época isso era mal visto. E as pessoas sempre as acusavam de serem bruxas, até que chegou a gota d'água, a cidade não aguentou mais e eles resolveram punir as 3 bruxas, afogando-as no mar que tinha ali na costa da cidade. Já achei curioso essa questão, porque geralmente as bruxas eram queimadas. O livro não explica por que nesse caso elas foram afundadas, mas elas foram levadas num barco, amarraram uma pedra gigante no pé de cada uma e elas foram jogadas ao mar e as 3 se afogaram. Na data que tudo isso aconteceu, curiosamente foi durante o solstício de verão. E enfim, a cidade comemorou e achou que finalmente eles estavam livres das irmãs Swan e livres da maldição das bruxas que rondavam a cidade. O que eles não sabiam é que as irmãs Swan não eram bruxas, mas elas iam acabar se tornando. Porque após a morte delas, uma maldição foi criada, a maldição do mar, em que todo ano, durante o solstício de verão, as 3 irmãs voltavam à vida, encontrando o corpo de garotas que estavam perto da água e tomavam seus corpos por uma semana. E durante esse tempo em que elas tomavam os corpos dessas garotas, elas afogavam meninos no mar, como uma forma de se vingar por tudo aquilo que elas sofreram e pela morte delas, que foi horrível, por causa das pessoas daquela cidade. Era simplesmente uma vingança que todo ano acontecia. O tempo foi passando e é claro que eu enxergo isso até como um reflexo do nosso mundo capitalista. 300 anos depois, as irmãs ainda retornam no solstício de verão, só que dessa vez Sparrow, a cidade, recebe essas irmãs como um grande festival que atrai turistas e pessoas curiosas sobre essa história. Então, no dia que marca o começo do solstício de verão, há o festival das irmãs Swan,
em que o pessoal da cidade e os comerciantes, eles vendem poções e perfumes afirmando que eram iguais às poções das irmãs Swan. Tudo que eles podem usar como parte daquela história e vender pra ganhar dinheiro dos turistas, eles fazem. E todas as meninas já estão cientes, tipo, eu posso me tornar uma irmã Swan. E todos os meninos já estão cientes, tipo, nossa, eu posso me afogar. As irmãs Swans, elas têm um público-alvo, assim, elas não afogam homens adultos, homens velhos, nem crianças muito crianças, é sempre jovens. Pelo que eu pude entender, entre 14 e 18 anos. O livro não define a faixa etária, mas eu acredito que seja mais ou menos por essa idade. Então, a cidade inteira se transforma para receber as irmãs Swan nesse período. Esse é o background, digamos, é a situação em que essa cidade se encontra. E o livro apresenta esse background, acho que não tão completo nos primeiros capítulos, a gente vai conseguindo conectar essas informações ao longo da história. Isso não é um spoiler, tá? Porque o universo do livro gira em torno disso. Mas agora vamos para os personagens principais da nossa história, que giram em torno de tudo isso que eu já comentei. Então a nossa personagem principal se chama Penny. Ela é uma jovem que ela enfrenta algumas coisas difíceis no passado. Perto de Sparrow tem uma pequena ilha que cuida do farol. Para quem não sabe, o farol é aquela luz que fica girando e guiando os navios quando eles se aproximam da costa, para que eles não batam em pedras ou, enfim, naufraguem. Então a Penny mora com a sua mãe nessa ilha e elas administram o farol da cidade, da ilha. E ela e a mãe dela enfrentam um trauma muito pesado do passado, porque alguns anos antes o pai da Penny saiu para velejar e nunca mais voltou. E todos os dias a Penny e a mãe dela acordam e olham pro mar pensando que talvez seja aquele momento que elas vão ver o barco se aproximando e que ele vai voltar, mas isso até hoje nunca aconteceu. Por causa disso, a mãe da Penny, ela perdeu o brilho no olhar, ela perdeu a alegria de viver. Ela era considerada uma curandeira, digamos assim, ela lê o futuro nas borras, não sei se é assim que fala, borras, do chá. Quando você bebe o chá e aí fica como se fosse as ervas no fundo da xícara, ela conseguia enxergar o futuro das pessoas ali. Então as pessoas da cidade recorriam à mãe da Penny para fazer perguntas pro futuro, previsões, destino e tudo mais. Mas desde que o marido desapareceu, ela não consegue mais trabalhar, o pomar da ilha ficou abandonado, enfim, ela só sobrevive com o que ela tem, porque ela perdeu toda a alegria de viver. Mas a Penny não perdeu a esperança, ela acredita que um dia o pai dela vai voltar e é só por isso que ela fica em Sparrow, porque ela odeia essa cidade, ela odeia a lenda das irmãs Swan, ela odeia o fato da cidade se aproveitar de traumas que essas mulheres sofreram no passado para atrair turistas e vender. Ela odeia o fato de que todo ano pessoas morrem, garotos morrem e ninguém faz nada, e que todo ano continua a mesma coisa e não há nada que possa ser feito para impedir, enfim, ela odeia tudo isso. E aí, no primeiro dia do solstício de verão, quando os jovens fazem aquela festa, tipo, vai começar a temporada das irmãs Swan, uma grande fogueira na praia, aí tem aqueles espertinhos, tipo, ai menina, duvido você entrar na água, e as meninas mergulham e saem como um desafio, tipo, nossa, não fui possuída, que bom. É nesse nível. E aí a Penny, tipo, nunca vai pra essa festa, mas esse ano a amiga dela insistiu muito pra que ela fosse, e ela, ai, quer saber? Eu vou. E ela nunca vai, mas esse dia ela resolveu ir. E ela tava na festa e tal, teve até uma hora que o menino bem idiota começou a empurrar ela pra água, tipo, vai Penny, é sua vez. Ela, tipo, eu não quero. Ele começou a tentar agarrar ela, tipo, eu não quero. E aí um cara do nada surge e ajuda ela. Esse cara se chama Bo Carter. Ele é um forasteiro, ele não é dessa cidade. E Sparrow já tem uma má visão sobre forasteiros, é uma coisa cultural dessa cidade. Talvez do passado, da época que as irmãs Swan chegaram, né, como forasteiras, as bruxas, as que destruíram a cidade, as famílias da vila. Então, Sparrow não tem uma visão muito boa sobre forasteiros e geralmente quem vem de outra cidade nunca consegue trabalhar, porque as pessoas nunca querem aceitar pessoas de fora em seu convívio. E aí logo a Penny se apresenta pro Bo, eles conversam e tal, e ele pergunta se ela não tá procurando alguém que possa ajudá-la, talvez como um emprego ou em algum lugar pra ficar, porque ele não tem onde ficar e ele faria qualquer coisa. E ela fica meio assim, tipo, nossa, um forasteiro, eu não vou contratar ele, mas também se eu não contratar, ninguém vai contratar. E claramente ele tava ali pronto pra dormir na praia, ele não tinha onde ficar. E a Penny fica um pouco, tipo, comovida com isso e resolve levar ele pra casa e ajudar, já que ele ajudou ela. Quando eles chegam na ilha, ela apresenta, porque tem a casa principal, que é onde ela e a mãe dela moram, mas tem tipo um chalés, assim, mais afastados, que antigamente, quando a ilha era super movimentada, os trabalhadores moravam lá para ajudar a administrar o farol. Hoje em dia é só a Penny, basicamente. E ela pensou que até que seria útil se o Bo ajudasse ela a cuidar das coisas, porque era muita coisa, né? E enfim, eles vão pra ilha e ela
se sente até um pouco aliviada, porque vai diminuir a carga de trabalho e por ter ajudado uma pessoa. E aí a história vai se passando, a gente vai começando a ver os primeiros reflexos da temporada suam nas pessoas. Então as pessoas já começam a suspeitar que garota que foi possuída, o primeiro corpo de um garoto afogado é encontrado. E a Penny, ela começa a ficar com aquela sensação horrível de tipo, eu odeio isso que tá acontecendo. E o Bo, que é um forasteiro, ele não acredita em nada disso. Ele acha que tudo é invenção, que nada daquilo é real. Só que quanto mais a história avança, mais ele começa a ver que tipo, pera, isso é real, isso tá acontecendo, meninos estão morrendo, sabe? Então ele e a Penny se veem no meio assim dessa bagunça inteira. Só que paralelamente a isso, é claro, como uma boa história de romance, a Penny e o Bo se apaixonam e o livro narra essa relação linda deles de confiança e de amizade também. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que os dois escondem segredos um do outro e até da gente, o leitor que tá lendo. Não parece ser uma coisa muito grande, mas a gente consegue ver, pera, o Bo tá escondendo alguma coisa, por que ele tá nessa cidade do nada? E a Penny também tá escondendo alguma coisa, porque ela tem frases que, tipo assim, ele não pode descobrir tal coisa. Eu fico, gente, o que tá acontecendo? É claro que isso tudo é revelado no final do livro, é claro que eu não vou contar pra vocês precisam ler pra descobrir. O livro, ele chega em situações extremas, em que vários corpos de garotos são encontrados. Meninas que provavelmente são as irmãs Swans, elas são as suspeitas e a Penny sabe disso. E de certa forma, no meio dessa história toda, a Penny tá encarregada de impedi-las, ela não quer que mais ninguém morra. Só que nada é o que parece, porque tem muita coisa envolvida. E é engraçado, porque essa história inteira, ela é regida por amor, digamos assim. Tudo que aconteceu no passado e está acontecendo no presente foi por causa de amor. As consequências boas e ruins. Então, foi uma leitura que me cativou muito, porque é muito intensa, é muito sensível, sabe? Apesar de ter acontecimentos ruins envolvendo esse livro, tem muita magia. Apesar de ter maldições, tem muita magia, tem muito sentimento envolvido nisso tudo. Então é muito legal. Eu gostei do clima da cidade que a escritora passou. Um clima de cidade chuvosa, com muita natureza, mas meio ilha, tipo, com muito mar. Ai, gente, eu não sei explicar. Eu também escutei uma playlist muito legal enquanto eu li, então eu tenho esse sentimento em mim que me remete a esse livro, sabe? Até um cheiro de mar eu sinto quando eu penso nesse livro, de tão imersa que eu fiquei... de tão imersa que eu fiquei nessa história. Eu diria que a faixa etária desse livro é 12 anos, tá? E é da Galera Record. Então, fica aí a dica pra vocês. Eu gostei demais. Como eu falei no começo do vídeo, vai ser difícil superar essa leitura, a primeira leitura. E olha, eu sei que vai vir muita leitura boa por aí no meu 2023, já tem muita coisa planejada, mas eu não sei se algum vai conseguir superar esse livro, porque eu gostei demais. Esse é meu tipo de livro, eu amei. Então é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, o link tá aí na descrição, de se inscrever no canal, ativar o sininho e de curtir o vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!